cara, mas pode. Tá linda, Nádia. E até falei pra ela, tá super Tô bonita. Deixa brincando. o cabelo crescer. Então, gente, olha, vamos então é, dar as boas-vindas à professora Nádia Verônica Halbot. Ela é uma professora que existe, já está atuante na FJM bem antes do curso de medicina e está na linha de frente aí desde do sonho, né, que era ter o curso de medicina na FJM, então ninguém melhor do que ela para falar um pouco sobre como é que foi, né, essa chegada, né, e a organização e como é que se dá o curso de medicina aqui no Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, em Diamantina, né, que é uma profissão que, ainda mais nesses tempos pandêmicos, pode ter feito a diferença, né, Nádia? Com Então, o certeza. objetivo da mostra de profissões é promover justamente essa interação entre profissionais da área, no caso aqui da médica, né, professora Nádia Verônica Halbot, que é profissional atuante no mercado, também professora da UFJM, né, e, no caso da mostra da semana que vem, serão os discentes da Odonto que vão apresentar. No caso de hoje, é a professora Nádia Verônica Halbot, do curso de medicina da UFJM. Estamos muito felizes com a sua presença, Nádia. É sempre um prazer, né, participar de atividades com você, de eventos. Depois você podia falar um pouquinho também dos grupos que. Muito obrigada. E agora a palavra é sua, Nádia. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Meus filhos estudaram no Diamantinense, né? Então, eu estou um pouquinho voltando para casa onde meus filhos estiveram. Então, é muito bom estar aí com vocês. Eu pensei em trazer uma aluna que já foi aluna aí do Diamantinense, que agora faz medicina, mas ela vai ter prova comigo daqui a pouco. Aí eu achei que não seria muito justo chamá-la, porque ela deve estar um pouco estressada, acabei deixando para lá. Bom, então, a Leia já me apresentou, meu nome é Nádia, não preciso usar meu sobrenome, que é muito complicado. Eu sou médica, me formei em 84, faz muito tempo, é, e cliniquei durante muito tempo, sou pediatra, fiz residência, e trabalhei muito tempo com crianças com câncer, com oncologia pediátrica. E depois fiz uma especialização em saúde mental comunitária. Atualmente eu tenho trabalhado mais nessa área, embora eu atualmente, na verdade, esteja atuando como professora na universidade. Eu esteja atendendo as demandas da universidade como professora. Eu programei, preparei uma apresentação curtinha para falar em linhas gerais da medicina, das áreas, etc. Mas é uma coisa curtinha. A ideia é depois a gente bater papo, tirar dúvidas, que com certeza vocês têm muitas dúvidas, e o que eu vou apresentar provavelmente não vai esclarecer todas as dúvidas que vocês têm. Aliás, provavelmente em uma hora a gente não vai esclarecer todas as dúvidas que vocês têm. Então, se a Leia puder apresentar, eu fiz uma apresentação bem curtinha, só para a gente ter uma linha mestra. Lembrando que eu sou professora na UFVJM, Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Se quiser ir colocando, pode ir colocando, né? Mas eu já vou conversando. A nossa universidade tem 2 cursos de medicina, tem o curso aqui de Diamantina. Eu estou envolvida com o curso desde 2008, quando a gente começou a pensar esse curso, como a Leia falou, e o curso começou em 2014. Então, nós já temos 2 turmas formadas, já deveríamos ter mais, mas a pandemia atrapalhou a vida de todo mundo, né? E agora, nós temos também, perdão, a turma, um curso em Teófilo Otoni, que é a FAMUC. Aqui é a FAMED, lá é a FAMUC, eles começaram a primeira turma um pouquinho depois, mas também tem um bom curso lá, estão indo bem também. O nosso curso ele tem tido um desempenho muito bom, tanto no Arnazem, que foi um exame seriado,
que foi feito em 2016 era para ser seriado, como eu disse, só que quando mudou o governo, pararam tudo, então a gente só teve aquela avaliação em que nossos alunos se saíram muito bem, e agora, no final do ano passado, saiu o resultado do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes em geral, mas ele é feito por cursos, e a FAMED da UFVJM ficou em terceiro lugar no Brasil. Então, nós estamos muito orgulhosos dos nossos alunos, nós estamos muito felizes por ver que eles realmente estão se saindo muito bem tanto nesses exames que avaliam o desempenho acadêmico, como também estão passando nas residências médicas. Eu vou falar um pouquinho sobre residência, etc. Então, o curso está indo, graças a Deus, muito bem. Está todo mundo trabalhando para isso, os professores, coordenação, os estudantes, que são os principais interessados, e, na verdade, são eles que estão se saindo bem nas provas, tudo. Depende dos professores e tudo, mas o trabalho é deles. Bom, então, tá aí, medicina, a universidade, que eu já falei, a nossa logo da FAMED, não está a logo da FAMUC aí, e aí pode já ir para o próximo, por favor, Leia. Eu vou para a minha colinha aqui para não me perder. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma pergunta, que é: o que significa ser médico? Pode deixar aí um pouquinho. E quando a gente faz essa pergunta, o que significa ser médico, a maioria de vocês provavelmente pensa nessa situação. Nossa, eu atendo alguém doente, que está se sentindo mal, que está sofrendo, vou tratar e essa pessoa vai ficar boa de novo. Isso é o conceito mais comum que a gente tem de medicina, isso é uma parte importante da medicina, embora a gente precise lembrar que muitas vezes não, em algumas vezes, a gente não vai conseguir curar o nosso paciente. Eu falei para vocês, eu trabalhei com crianças com câncer. A grande maioria das crianças com câncer é curada, mas algumas crianças falecem. Então, a gente tem que saber que nós vamos perder alguns pacientes e, principalmente, nós temos que cuidar também dessas crianças ou adultos, dependendo da área que a gente trabalha, que não vão mais poder viver. Essas pessoas também precisam do nosso cuidado, né? A gente chama isso de cuidado paliativo, e é uma parte importante do atendimento médico. Dar conforto, diminuir a dor, dar atenção. Então, a medicina é muito mais ampla do que só, isso não é pouco, atender uma pessoa doente, tratá-la para que ela fique bem, o que é o nosso foco principal em grande parte das vezes. Mas aí tem também um outro aspecto, aí, se você puder passar o próximo, por favor, que hoje em dia está sendo muito valorizado. E aí, mais um, por favor, que é a questão da medicina preventiva. Nessa imagem aí está aparecendo uma médica atendendo uma grávida. E a gente ouve muito, gravidez não é doença. E realmente, gravidez não é doença. Gravidez é uma situação normal na vida das mulheres que desejam ter filhos, né? Ela pode não ser vista como normal para uma mulher que não tinha desejado essa gravidez, não tinha planejado. Mas mesmo nesses casos, ela deve ser atendida e acompanhada por um médico. Bom, uma gravidez que é devidamente acompanhada, normalmente evolui bem, o bebê nasce bem e corre tudo bem. Mas se a gravidez não é acompanhada com o devido cuidado, a gente pode ter complicações na gravidez pela falta de cuidado, ou mesmo não detectar complicações que, quando a gente detecta, por exemplo, essa grávida está com pressão alta.
Se a gente percebe a tempo que a pressão está alta, ou que essa grávida está com diabetes, alguma coisa assim, desculpe, a gente pode tratar essa situação para evitar problemas maiores, e aí o neném vai nascer super bem do mesmo jeito, e a mãe vai ficar bem também. Está tudo levantando voo, daqui a pouco não tem mais quarto, estou só eu. Bom, então, a gente fala muito hoje em dia dos cuidados preventivos. A gente presta muita atenção e quando atende uma pessoa, atendê-la procurando tomar os cuidados para que essa pessoa não adoeça. Vocês, me imagino, todos são adolescentes e provavelmente iam ao pediatra todo ano, mesmo sem estarem doentes. Espero que ainda estejam indo agora, que são adolescentes, mesmo que estejam bem, para consultas de rotina. Isso é excelente, porque o médico ou a médica vai poder ver se está tudo em ordem, se vocês estão crescendo como deviam, porque se vocês não estão crescendo como deviam, pode haver alguma alteração, até na alimentação que deve ser corrigida, tanto crescendo em altura como crescendo em peso. Vão ser dadas orientações do que deve ser feito desse momento para frente, mesmo que esteja tudo bem. Os pais são orientados sobre quando vocês eram pequenininhos, os pais de vocês eram orientados sobre o que deve ser feito, o que não deve ser feito, que alimentação deve ser dada, que alimentação não deve ser dada, por quanto tempo é importante continuar o aleitamento materno. E hoje em dia a gente cansa de dizer que idealmente o bebê deve ser amamentado pelo menos até os 6 meses exclusivamente e continuar sendo amamentado até por volta dos 2 anos, mas depois dos 6 meses deve-se acrescentar outros alimentos. Tudo isso são informações que o médico dá, mas tem muito mais coisa, né? Que tipo de alimentos são incluídos, que tipo de brincadeiras o bebê deve fazer ou a criança deve fazer, se ele está indo bem na escola ou não está, porque ele tem uma dificuldade, ou se ele não está se adaptando à escola por alguma razão. Aí vai falar as questões relativas aí ao que a Leia faz. Enfim, em qualquer área. Está tossindo muito porque tem uma alergia, ou essa tosse é normal, porque mudou o tempo, como hoje. Tudo isso o médico vai estar avaliando no dia a dia, né? Então, a gente não é mais o adequado ir ao médico quando está doente. Não que você não deva ir porque está doente, mas é muito melhor ir rotineiramente. A medicina preventiva tem um papel muito importante, não só para grávidas e crianças, para qualquer pessoa, criança, adolescente, adulto, e fazer um acompanhamento, ver se está tudo bem, principalmente ver as orientações para os próximos meses, anos, etc. Então, o próximo, por favor. Bom, e aí vocês já veem que tem muitas áreas diferentes na medicina. Muito antigamente, era o médico. Hoje em dia, ou logo se dividiu o médico e o cirurgião. Na época de Hipócrates, lá da Grécia, considerado o pai da medicina, alguns dizem até que não foi uma pessoa, foi mais de mas isso não tem o caso. Cirurgião era uma coisa totalmente diferente do médico clínico. Mas então havia uma ou duas áreas. Hoje a gente tem muitas áreas. As áreas básicas, eu vou mostrar para vocês em grupos agora. A gente vai falar de algumas delas. Quem quiser perguntar de uma específica, pode e deve. Eu vou falar em linhas gerais dessas áreas, assim que eu conseguir colocar para mim aqui, também para ver quais estão aí. Tem a primeira área aqui, provavelmente muitos de vocês nem sabiam que é uma área médica também. Não é uma área exclusiva da medicina, mas é uma área médica, acupuntura. Aí tem o médico que trabalha com alergia e imunologia.
Tem anestesiologista. Aqui a gente já vê várias áreas de cirurgia, né? Cardiovascular, de mão, de cabeça e pescoço, do aparelho digestivo, cirurgia geral, etc. Mas um cirurgião não vai operar ninguém sem um anestesista, a não ser que seja uma cirurgia na mão, mas não uma cirurgia que vai mexer lá dentro com os ossos, ou só um cortezinho superficial. Lógico que para isso eu não preciso chamar um anestesista, a gente faz uma anestesia local só. Mas se é uma cirurgia importante, grande, tem que ter um anestesista, porque o cirurgião tem que se concentrar na cirurgia que ele está fazendo. E alguém tem que ver se a pressão do paciente está boa, se ele está anestesiado mesmo, ou seja, se ele não está sentindo dor, se não corre o risco dele se mexer no meio da cirurgia, tudo isso. Aí tem também cirurgia oncológica, cirurgia pediátrica, e nesse slide ainda tem duas áreas importantes. Angiologia, que é a área que cuida dos vasos sanguíneos, e cardiologista, que vai cuidar das diferentes doenças do coração e afins, né? Que vai evitar, de preferência, ou tratar um infarto e assim por diante. Próximo, por favor. Aí tem cirurgia plástica. E aí, novamente, quando a gente fala de cirurgião plástico, normalmente todo mundo pensa naquela pessoa que vai fazer a cirurgia estética, que é só cirurgia para a pessoa ficar mais bonita, porque é vaidosa, etc. Mas o cirurgião plástico tem um papel muito importante para fazer cirurgias corretivas e reparadoras. Por exemplo, uma pessoa que sofreu uma queimadura pode deixar cicatrizes terríveis, e a cirurgia plástica vai atuar para interferir, para melhorar essas cicatrizes, vai tratar situações, desde situações bastante simples, como a chamada orelha de abano, que é o nome leigo disso, mas que é um problema muito simples, mas que causa um desconforto emocional muito grande por causa de bullying, etc. E por aí vai. Aí tem cirurgia torácica, que inclui a área de cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, etc. Aí tem a clínica médica, que é a área mais conhecida na medicina não cirúrgica, é o médico que vai cuidar de pessoas, em geral, adultas. Coloproctologia, doenças do intestino e do ânus, e do reto e do ânus, dermatologia, doenças da pele, endocrinologia e metabologia, vai cuidar de uma série de doenças ou de situações relacionadas tanto às glândulas como ao funcionamento do organismo, né? Todo o metabolismo. Endoscopia. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar que alguém fez alguma endoscopia de alguma parte do corpo. É quando se coloca um tubo, geralmente, no exemplo mais tradicional, né? Vai colocar pela boca, vai até o esôfago e depois o estômago, para ver como é que estão as paredes do esôfago, do estômago, etc., e avaliar. Mas a endoscopia pode ser feita em várias partes do corpo. Gastroenterologia, basicamente estômago. Genética médica. Vocês devem estar estudando aí no cursinho doenças genéticas, desde síndrome de Down, como se transmite anemia falciforme, tudo isso. Isso é o que o geneticista estuda. E geriatria. Quem que cuida das pessoas depois dos 60, 65 anos? É o geriatra. E eu tinha dado exemplo da grávida lá na frente, aqui temos uma mulher que já teve seu bebê, acabou de ter seu bebê. A área que trabalha com isso é a obstetrícia. Geralmente, o médico ou médica que trabalha com obstetrícia trabalha também com ginecologia, que são as doenças da mulher em geral. Próximo, por favor.
Hematologia tem a ver com sangue. Então, as doenças do sangue. Como é o caso da anemia falciforme, então, se o geneticista é que entende como que uma doença é transmitida geneticamente, o hematologista é quem vai tratar da anemia falciforme, da talassemia, de outras doenças do sangue, como as hemofilias, vocês já devem ter ouvido falar, inclusive fazendo o tratamento que usa sangue, a hemoterapia. Então, se algum de vocês já doou sangue, e se não doou, eu sugiro que vocês doem, os que podem, né, tem que ter mais de 50 quilos, mais de 16 anos, e se for menor de 18 anos, autorização dos pais, etc. Doar sangue faz uma enorme diferença, porque quando você doa uma bolsa de sangue, você ajuda pelo menos 4 outras pessoas. Porque um receptor recebe só as hemácias, os glóbulos vermelhos, outro recebe as plaquetas, outro recebe fatores de coagulação e assim por diante. Então, a hemoterapia é isso, é o tratamento com glóbulos vermelhos ou com plaquetas e assim por diante. Homeopatia é uma das áreas que a gente chama de medicina alternativa, mas é uma área médica também. Infectologia. Alguém aí, em plena pandemia, não ouviu falar de um infectologista? Se não ouviu, levanta a mão. Porque agora, na pandemia, o papel do infectologista está extremamente evidente, porque é esse especialista o que cuida de infecções, seja infecções por vírus, como é o caso, por bactérias ou por outros agentes, que está na linha de frente em termos de entender a pandemia. Lógico que não é só o infectologista que tem um papel, mas ele tem um papel extremamente importante. Mastologia tem a ver com, como diríamos, uma sub-área da ginecobstetrícia, é o médico ou a médica que vai tratar de doenças das mamas. Medicina de emergência, todo mundo já viu a ambulância do SAMU, é o primeiro atendimento, é o atendimento justamente de emergência, é atender uma pessoa que sofreu um acidente, ou mesmo uma pessoa que acabou de infartar, em geral, não obrigatoriamente, mas em geral, até na rua mesmo, onde aconteceu o acidente, que quer que tenha sido. Mas pode ser no pronto atendimento também. Medicina de família e comunidade, por isso que eu pus a figurinha de família aí. Essa é uma área extremamente importante. Na verdade, se o médico de família e comunidade está atuando, tem papel bem definido, os outros especialistas todos têm um papel muito menor, porque ele consegue prevenir a maioria das doenças, né? É um médico que atende tanto crianças como adultos, homens, mulheres, idosos, e vai fazer um atendimento básico a todos eles, com um foco importante na prevenção. E, em geral, trabalha atendendo a família toda, todo mundo que mora na comunidade, que é atendido por aquele serviço onde ele está, em geral, a unidade básica de saúde, não obrigatoriamente. Medicina do trabalho, como o nome diz, vai atender trabalhadores, seja trabalhando numa empresa, seja trabalhando, aqui no Brasil a gente tem medicina do trabalho, para atendimento a situações relacionadas ao trabalho diversas. Medicina de tráfego, tem a ver com, principalmente com acidentes e prevenção de acidentes. Medicina esportiva está muito próxima da medicina física e reabilitação, né, que tem a ver com melhorar o desempenho dos atletas, mas também ajudá-los se eles têm alguma lesão. Medicina intensiva é quem trabalha no CTI.
é outro grupo de profissionais que agora está trabalhando muito, porque nós temos tido muitos pacientes com Covid nos CTIs, e graves, muito graves. E em muitos lugares, em Diamantina, a gente ainda não chegou nesse ponto, espero que não chegue, em muitos lugares tendo que trabalhar sem condições. Vocês têm visto nos jornais, né? Falta oxigênio, falta isso, falta kit para entubar. Entubar é quando a pessoa precisa colocar um tubo mesmo, pela boca, eventualmente pelo nariz, que vai até o começo até os brônquios para levar oxigênio, porque a pessoa não consegue mais respirar sozinha. Esse tubo, ele leva o oxigênio, mas ele está acoplado a um aparelho que força o ar, geralmente é o ar com mais oxigênio, para dentro dos pulmões. Medicina legal, perícia médica, então vai dependendo, trabalhar ou fazendo avaliação se a pessoa precisa de atestado mesmo, se ela tem que ser afastada do trabalho, ou trabalhar fazendo a necrópsia, ou necropsia, no Rio a gente sempre fala necrópsia. Então, se alguém está acompanhando, costuma acompanhar os noticiários, quando acontece uma morte violenta, quando foi um assassinato, existe suspeita de assassinato, é o médico legal que vai dizer o porquê, assim, o que tem no corpo daquela pessoa que faleceu e o que provavelmente levou à morte. Cansaram de ouvir? Vamos para o próximo, por favor. Medicina nuclear vai trabalhar com algumas áreas, principalmente relacionadas à medicina de imagem e patologia clínica, que eu vou falar depois. Medicina preventiva e social tem a ver com planejamento, principalmente. Nefrologia, alguém sabe o que quer dizer? Dr. House como nefrologista? Não, pelo que eu lembro, eu vi algumas coisas. Ele era de uma especialidade que a gente não tem no Brasil, que era fazer diagnósticos. Isso entra para a gente dentro da clínica médica ou das diferentes especialidades. Nefro tem a ver com rins, então são as doenças dos rins. Neurologia e neurocirurgia. Bem-vinda de volta, Leia. Neurologia e neurocirurgia tem a ver com doenças do cérebro e dos nervos periféricos, ou seja, cérebro, medula e todos os nervos que passam, né, por todo o nosso corpo. Nutrologia tem a ver com nutrição. Oftalmologia, provavelmente muitos de vocês já procuraram um médico de vista para ver se está tudo bem, se precisa de óculos, etc. Oncologia clínica é o médico que vai tratar de adultos com câncer. Ele pode tratar de crianças com câncer também, mas o oncologista pediátrico geralmente faz uma especialização a partir da oncologia clínica ou a partir da pediatria. Existem várias sub-áreas. Então, tem a nefrologia infantil, a neurologia infantil, a oncologia infantil, tem uma especialidade relacionada à nefrologia mais específica, então tem várias sub-áreas, que eu não estou detalhando aqui. Oncologia, ortopedia e traumatologia é o médico que vai cuidar dos ossos e músculos, principalmente. Patologia e patologia clínica são a salvação daqueles de vocês que querem ser médicos, mas não gostam de estar em contato direto com pessoas, né? Porque normalmente a gente pensa,
Não, mas como é que eu vou ser médico se eu não gosto de estar com pessoas? O patologista, ele vai fazer exames de biópsias, por exemplo. Então, ele fica no laboratório, ele não fica em contato direto com o paciente. Da mesma forma, o patologista clínico, ele fica no laboratório, mas numa outra área, que é mais em laboratório de análises clínicas, vendo exames de sangue, essas coisas. E aí, na próxima, tem uma área que andou em falta de especialistas, que é a pediatria, mas que muita gente gosta. Provavelmente tem alguém aí querendo ser pediatra na vida. Eu sou, em princípio, pediatra, e fiz oncologia infantil, mas sou também especialista em saúde mental. Aí, Claudirei. E é muito gostoso trabalhar com pediatria, mas é muito desgastante, como, na verdade, qualquer área da medicina. Pneumologista, mais uma aí, Camille. Pneumologista é o que vai tratar de doenças respiratórias. Agora, eu não sei se a Anne quer ser pneumologista ou pediatra. O pneumologista também está trabalhando muito na pandemia, né? Psiquiatra é o que vai tratar dos transtornos. Ah, tá certo, Anne. O psiquiatra vai tratar de transtornos mentais e vai ajudar as pessoas a lidarem melhor com as suas emoções. Gente, o psiquiatra é tão importante como qualquer outro especialista. Quando a gente fala de psiquiatra, alguns podem até pensar, eu quero ser psiquiatra, mas ir ao psiquiatra ninguém quer, porque todo mundo acha que só doido que vai ao psiquiatra. Não tem nada disso. O psiquiatra que pode ajudar muito, tá? Então, lembrem-se disso. Radiologia e diagnóstico por imagem. Apesar da figurinha, vocês sabem que normalmente o raio-x não aparece como está aí, né? Mas o radiologista, normalmente, além de raio-x, ele pode fazer ultrassonografia, tomografia, ressonância, então ele tem um papel muito importante nos diagnósticos também. Radioterapia é usar irradiação para tratar doenças, principalmente os diferentes tipos de câncer. Reumatologia vai tratar doenças reumáticas, que são, em geral, doenças autoimunes, doenças em que o nosso organismo reage contra ele mesmo. Então, o mais comum é a gente pensar em doenças das juntas, né, das articulações, mas as doenças reumáticas podem acometer outras áreas. Pode acometer coração, talvez vocês já tenham ouvido falar de alguém com febre reumática, pode acometer pulmão, rim, etc. E, finalmente, urologia, que é que envolve doenças das vias urinárias, né, ureter e bexiga. Só isso. Essas são, atualmente, as especialidades médicas aceitas pelo Conselho Federal de Medicina. Calma, volta. Obrigada, Leia. São as especialidades, já vou responder, Bárbara. Eu acho que mais alguém tinha feito uma pergunta também. São as especialidades regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que controla, digamos assim, a medicina no Brasil. Existe o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina. Então, a gente tem o CRM de Minas. Para um médico atuar, ele tem que ser cadastrado no Conselho Estadual, no caso aqui de Minas, no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Então, antes da gente ir para a próxima, surgiram algumas perguntas aí. Você não quer passar para mim, por favor, Leia? Sim, Nádia. A Bárbara está perguntando, o médico de emergência, ele atua somente nos atendimentos no SAMU
Ou há a possibilidade de atuar no hospital também, no centro cirúrgico, na clínica? Essa é uma das perguntas. Aí tem uma outra depois. A medicina intensiva atua só com evolução de pacientes e administração de medicamentos, ou também tem envolvimento no centro cirúrgico? O médico intensivista também atua no SAMU? Então, ela fez 3 perguntas. Primeiro, se o médico de emergência atua somente no SAMU, ou se ele pode atuar também no hospital. Depois, se a medicina intensiva, ela atua só com a evolução do paciente, administração de medicamentos, ou também atua no centro cirúrgico. E a outra se o intencionista também atua no SAMU. Então, assim, o médico intensivista, não, mas a ideia é justamente eu poder responder perguntas. O médico emergencista, ou de medicina de emergência, ele vai atender situações de emergência agudas, em geral, não cirurgicamente, a não ser pequenos procedimentos rápidos. Ele vai atuar no SAMU, mas ele pode atuar no pronto atendimento também. Então, o emergencista, ele trabalha no pronto atendimento, recebendo os pacientes que chegam lá. Chega uma ambulância trazendo alguém, ele atende. Então, o emergencista tem este papel também. Ele pode fazer procedimentos cirúrgicos de pequeno porte e mais rápidos. Tá? Coisas assim, por exemplo, uma traqueostomia. Traqueostomia é quando você faz um corte aqui para permitir a colocação de um tubo. Alguma coisa assim, ele às vezes faz. Não é comum ele fazer outros procedimentos mais extensos. Ele vai fazer procedimentos pontuais que sejam necessários naquele momento de emergência. Se eu estou fazer um atendimento no SAMU, com o SAMU numa estrada, e o paciente está sangrando muito. Então, eu posso precisar fazer um procedimento cirúrgico para estancar aquele sangramento. Então, esse tipo de pequena cirurgia, o emergencista vai fazer. Pequena cirurgia, não é uma cirurgia pequena, mas são cirurgias, assim, para resolver situações pontuais e depois serem feitos os procedimentos mais elaborados. Mas o foco principal dele é estabilizar o paciente para que ele seja tratado adequadamente, o tratamento depois seja continuado pela equipe dentro do hospital, ou, se ele trabalha no pronto atendimento, que o tratamento seja continuado, provavelmente no CTI. O intensivista, ele trabalha na parte clínica. Ele normalmente não faz procedimentos cirúrgicos. Quando existe necessidade de um procedimento cirúrgico, ele vai chamar o cirurgião. Ele pode fazer um pequeno acesso, alguma coisa assim, mas que a gente nem considera, embora seja um procedimento cirúrgico, não entra na cadeia, a gente nem chama de cirurgia praticamente. Ele não costuma ir para o centro cirúrgico, ele só faz coisas dentro do CTI. Pelo menos normalmente é assim. Quem quer fazer cirurgia, já falo sobre cirurgia período. Quem quer fazer cirurgia, mesmo tem uma área da cirurgia que é a cirurgia de emergência, mas que aí ele vai trabalhar geralmente em grandes cidades, onde essa demanda é maior, vai trabalhar junto com a equipe de emergência, mas fazendo os procedimentos cirúrgicos. Aí é uma situação um pouco diferente. Mas o emergencista, ele trabalha mais com a parte clínica e com alguns procedimentos que são, assim, muito urgentes, que não dá tempo de esperar o cirurgião chegar. Com relação a isso, foi a Bárbara que perguntou, acho. Está respondido? Então, tá bom. Cirurgia pediátrica vai fazer, de forma simplista, qualquer tipo de cirurgia em crianças. Então, a criança está com uma apendicite, que não é tão comum em crianças como em adultos, o cirurgião pediátrico vai operar. A criança estava com uma pneumonia, ficou com o que a gente chama de água no pulmão. Na verdade, é um derrame pleural, que é uma complicação, em geral, de uma pneumonia. Ele que vai drenar, ele vai colocar, fazer um corte, em geral, aqui do lado. Peraí, dá para ver? Não dá. Por aqui, e vai colocar um tubo. Tem uma criança com um tumor de rim,
chama tumor de vírus. Ele que vai operar. E por aí vai. Então, os procedimentos cirúrgicos em crianças são feitos, idealmente, por um cirurgião pediátrico, porque ele, normalmente, ele fez ou pediatria ou cirurgia antes de fazer essa especialidade, cirurgia pediátrica, e ele conhece as idades da criança. A gente costuma dizer que uma criança não é um adulto pequeno. Eu esqueço, gente, que minha câmera está em cima do celular, então eu fico olhando para o lado errado, me perdoe. A cirurgia pediátrica lembra sempre disso, que as características das crianças são diferentes das características do adulto e que uma criança pequena, um bebê recém-nascido, é totalmente diferente de vocês, adolescentes, que também são atendidos por um cirurgião pediátrico. Embora seja muito mais fácil para um cirurgião de adultos lidar com um adolescente do que com um recém-nascido, né? Além disso, as doenças que as crianças têm são diferentes das doenças que os adultos têm. Então, tudo isso justifica a formação diferente, embora muitas coisas básicas sejam similares. Eu tinha visto uma outra pergunta, só que eu não consegui ler, Leia, de um rapaz, mas eu não... que apareceu a hora que você saiu. Ela veio para a tela. Uai, podia refazer também, não, perdi. Meninas, alguém pode reenviar, como reenviou da Bárbara, por favor? Ô, Nádia, eu fiz também uma Enquanto aqui. pergunto, alguém perguntou, eu não consegui ver quem era, as características do curso da UFVJM. Então, o curso da UFVJM, os cursos da UFVJM foram criados dentro do programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos não incluía só os médicos cubanos, que deu aquela confusão toda, mas que tiveram um papel importante. O programa incluiu a criação de cursos de medicina com uma característica, a criação de preferência em municípios que não tivessem ainda cursos de medicina, de preferência em regiões que não tivessem cursos de medicina. Quando a gente vê Minas, a gente tem muitos cursos de medicina, mas a grande maioria ou em Belo Horizonte ou sul de Minas. Já falo sobre isso também, Bárbara. Esses cursos estavam bastante concentrados. Aqui, o curso mais próximo era, em termos de distância, né, era Montes Claros. E, então, na verdade, foi, sim, interessante para a população, não só para a população local de Diamantina, mas para toda a região do Vale, do Jequitinhonha e para o Vale do Mucuri, no caso de Teófilo Otoni, a criação do curso. Sendo que para o Mucuri ainda tinha Valadares, que foi criado um pouquinho antes. Mas aqui no Vale do Jequitinhonha a gente não tinha nada em termos de saúde. A não ser, assim, Montes Claros, que meio perto, né? Bom, características do curso. Era outra proposta dos cursos do Mais Médicos. Metodologias inovadoras. Então, a gente trabalha principalmente com deu branco. Metodologias ativas. Metodologias ativas, obrigada, Leia. Deu branco aqui. O que são metodologias ativas? Isso que eu não estou fazendo aqui agora, né? Mas como eu não tinha muito tempo, bateu. E nem o contexto não ia permitir, a metodologia ativa é exatamente o que eu não estou fazendo aqui. Eu vim com o conteúdo pronto e estou abrindo para perguntas. Nas metodologias ativas, normalmente os estudantes têm que se preparar antes. O PBL é um tipo de metodologia ativa que nós usamos, mas nós usamos outras metodologias ativas também. Então, nós usamos, por exemplo, o TBL, que é o Team Based Learning, ou aprendizagem baseada em equipes. Então, nesse método, o aluno tem que estudar antes a matéria. Isso é básico para todas as formas de metodologias ativas.
Aí a gente faz tipo um teste, tipo uma provinha individual. Aí depois a gente refaz essa provinha, só que em grupos de 4, 5 pessoas. E cada questão é discutida dentro desse grupo. Em geral, a nota quando é feita nesse grupo, sobe. Por que ela sobe? Porque aquilo que eu tinha entendido errado, acho que foi a Bárbara que fez a pergunta, ela entendeu de outra forma. Aí o grupo está discutindo, a lei entendeu de outra forma, aí chega-se a um acordo. E no final, tem algumas particularidades que não entram no mérito. Né? No final, exatamente. No final, todo mundo melhora muito a nota no novo teste e o professor vai ver o que sobrou de dúvida e vai esclarecer o que ainda ficou de dúvida e ainda vai perguntar se acertaram, mas deu sorte porque houve um racha, metade achava uma coisa, achava outra. Então, a ideia é discutir a matéria em cima do que já foi estudado. As metodologias. Exatamente. Constroem, como a Leia está falando, constroem conhecimento juntos e de maneira ativa. Não é só eu chegar aqui, que agora vocês já devem ter esquecido todas as especialidades que eu falei. Os que se interessam por uma específica gravaram. O resto ficou, né? Mas a ideia aqui era só jogar algumas informações e que quem tiver interesse realmente se informar mais depois. A ideia é essa. Nas metodologias ativas, o que a gente quer é que vocês, seja vocês que vierem fazer medicina com a gente, seja onde quer que vocês estejam, vocês entendam a matéria. E na aula, vocês esclareçam as dúvidas. Porque aí o conhecimento fica consolidado. Assim, eu lembro uma vez, no começo do curso, que uma aluna ficou, nossa, tem prova, eu tenho que estudar. Aí, na aula seguinte, eu fui ver a matéria para estudar, isso eu tinha estudado, isso eu tinha estudado, aquilo eu tinha estudado, aquilo outro eu tinha estudado. Eu só precisei rever. E é isso que acontece, porque aí deixa de ser aquele estudo, lógico, que alguns ficam atrasados, né? Mas, no geral, o estudo ele passa a fazer parte da sua rotina. E tem uma coisa muito interessante. A maioria de vocês, a maioria de nós, não descobriu que estudar é bom, estudar é gostoso. Tem coisas que a gente faz porque gosta, né? Tem gente que ama comer um chocolate. Mas tem coisas mais simples, que gosta de ganhar um carinho, que gosta de fazer exercício na academia. Tem gente que detesta fazer exercício. Tem gente que termina de fazer exercício e se sente bem. Já respondo também. Então, a gente vai... se a gente começa a estudar prestando atenção no que está estudando e não na prova, a gente descobre que estudar é bom. E isso é uma coisa muito importante. Então, a gente tenta estimular isso. Foram várias perguntas, vamos ver se eu gravo todas. Inserção na unidade de saúde. Em tempos de pandemia, está tudo meio atrapalhado, mas, normalmente, no primeiro período, o estudante já vai para a unidade de saúde, óbvio que ele não vai atender. Para conhecer o funcionamento da unidade, entender a dinâmica como é que chama, das famílias que são atendidas, tudo isso. Aí, conforme vai evoluindo nos períodos, ele começa a fazer algumas coisas simples, tipo medir pressão, depois que ele vai começar a atender, né? E lá no quinto período, por aí, que ele começa a fazer atendimentos mesmo. Mas é um processo. Teve outras perguntas. A partir do oitavo período, ou seja, do quinto, oitavo, não, perdão, a partir do 10º período, 10º, 11º, peraí, estou perdida aqui, 9º, 10º, 11º, 12º, quer dizer, os quinto e sexto anos,
são internato. Aí é basicamente aula prática, ou em hospital, ou em unidade de saúde, aqui em Diamantina, ou o que a gente chama de internato rural, que é nos municípios, em outros municípios. Tá? A dinâmica do internato varia. Se é um internato de cirurgia, o pessoal vai acompanhar as cirurgias, fazer a visita dos pacientes que fizeram a cirurgia e estão no pós-operatório, pode acompanhar o ambulatório de cirurgia. Se é um internato de pediatria, o internato de pediatria aqui é predominantemente com pacientes internados. Então, vai acompanhar a enfermaria e a UTI. O internato rural fica o período num município, geralmente não é Diamantina, acompanhando uma unidade de saúde e o que acontece nessa unidade de saúde em outro município. Convênio com... acho que faltou uma coisa do que eu devia lá, convênio com outros hospitais. Não, porém, tem parceria com serviços, unidade de saúde, prefeituras, e assim por diante. Aqui em Diamantina, tanto na Santa Casa como no hospital, e agora na unidade Covid, né, que antes era a policlínica, os nossos alunos estão atuando. Lembrem-se que a situação de pandemia deu uma revertida em algumas, já está solucionando lentamente. Mas os nossos alunos têm atuado nos diferentes serviços. No começo da pandemia parou tudo, parou inclusive internato, para nosso desespero, depois voltou, agora a gente está com os internatos funcionando. Na onda roxa, no começo, na onda roxa, não, foi antes da onda roxa, peraí, na onda roxa, suspenderam todos os internatos, isso por ordem superior, não é que a gente quisesse, à exceção do último ano. Então, de vez em quando, com a pandemia, a gente está sofrendo bastante, mas nós continuamos dando aula, tanto que eu falei que eu ia trazer uma aluna, que é ex-aluna do Diamantinense, mas eu fiquei com dó de trazê-la, porque ela vai fazer prova daqui a pouco. Então, as aulas que a gente está podendo dar de forma virtual, a gente está dando, mas tem coisa que não tem como a gente fazer à distância. Então, por exemplo, tem módulos, como eu falei, primeiro período, os meninos costumam ir para a unidade de saúde. Tudo que eles fazem nesse período, nesse módulo chamado PIESC, Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade, tudo que dava para fazer sem ir para a unidade de saúde, eles fizeram. E já terminaram esse semestre. Só que ir para a unidade de saúde virtualmente não tem como. Então, algumas aulas ficaram pendentes e vão ser retomadas assim que possível. As aulas que eu dou, que são as de desenvolvimento pessoal, eu trabalho com ética, com psicologia, saúde mental em linhas gerais, comunicação, essas coisas, eu consigo dar virtualmente. Como fazer uma anamnese, que é a entrevista clínica, tudo isso eu consigo fazer virtualmente. Mas tem coisas que não tem jeito. Então, tem muitas coisas que estão atrasadas porque as circunstâncias exigiram, né? Eu acho que sobrou alguma pergunta que eu não respondi. Deixa eu Mas... procurar. Eu acho que é isso mesmo. Eles estão. Acho que. Ele pergunta a prova final. Eles perguntaram da prova final para exercer a medicina. Tem a OAB, não tem. Tem as provas regulares do curso, mas prova tipo da OAB a gente não tem, não. Isso tem sido uma discussão há bastante tempo, mas nós não temos. Passa para mim a próxima. Próximo slide. O próximo slide. Essa? Isso, essa e a seguinte. O que é preciso fazer para ser médica ou médico? A resposta é muito simples. Estudar. Estudar. Estudar muito. Eu vou fazer mais uma observação. Gente,
Tá todo mundo aí que pensa em fazer medicina estudando para passar no Enem, passar em algum vestibular específico, tem que estudar sim. E não pensem que é estudar agora e depois entrei na faculdade, tudo resolvido. Ah, Não. tá. A hora que vocês entram na faculdade, continua tendo que estudar muito, tem que estudar mais. E aí tem um detalhe. Em geral, quem entra na medicina, e não é fácil entrar, hoje em dia a concorrência está muito grande, mesmo com a criação de novos cursos, né? Com a criação dos novos cursos, deu um alívio, foram novas vagas, mas mesmo assim, entrar para a medicina é difícil. Agora, quando você entra na medicina, você entra e um tanto de outros alunos entra, e aí você que era o melhor aluno da turma a vida inteira, deixa de ser o melhor aluno da turma, porque entraram os melhores alunos de várias escolas. Então, eu até brinquei quando eu estive com vocês, com a outra turma, em 2019, a aluna que esteve comigo, você era a melhor aluna no Diamantinense? Ela era. Aí, e agora, você é a melhor aluna? Não. Então, é importante vocês estarem preparados para isso também, porque você era o melhor aluno, estava lá por cima e, de repente, você não é mais o melhor aluno. Você passa a ser um de muitos alunos, todos bons, mas você passa a ser um dos muitos. E estudar, tem que estudar muito. E se você estudar muito todo dia, vai ser muito mais fácil você ir bem. Não tem uma prova para se tornar médico, mas a recomendação é que, ao terminar o curso de medicina, você terminando o curso de medicina, você é um generalista. Para você ser um bom médico, o ideal é você fazer uma residência médica e ter uma dessas especialidades que eu falei. Ser médico de família, ou pediatra, ou ginecobstetra, ou clínico, ou cirurgião, ou. E aí você vai ter que fazer a prova para a residência médica. Eu não recomendo que vocês entrem na faculdade pensando, eu quero ser pediatra, como vários mostraram que queriam. Eu sou pediatra. Eu acho legal você pensar em, eu quero ser um bom médico, uma boa médica, e fazer um bom curso. Durante o curso, vocês vão ter contato com muitas coisas e vão aprender áreas diferentes, descobrir coisas diferentes, descobrir detalhes de cada especialidade que vocês nem imaginavam, né? Por mais que eu tenha comentado aqui, quando vocês têm contato com as áreas, vocês vão entendendo melhor. A gente tem residência aqui mesmo, eu não consegui ver quem perguntou, mas a Santa Casa está com residência de clínica médica, e o hospital tem residência em pediatria e em ginecobstetrícia. E a Santa Casa tem residência em neurocirurgia também. Então, a gente tem várias opções aqui em Diamantina mesmo. Mas depende da área que você vai fazer, né? Quando eu fiz residência, eu fiz na Unicamp e fiz a oncologia pediátrica na Unicamp também. Agora, hoje em dia, eu quero que meus alunos todos fiquem aqui, porque aí a gente vai conseguir fazer o que era o plano do curso de medicina, fixar médicos aqui. E a gente percebeu nitidamente que, com a vinda do curso de medicina, houve uma melhoria na formação de todos os médicos aqui. Porque muitos médicos que não estavam nem estudando mais começaram a estudar, se tornaram preceptores. E isso tudo, preceptores dos alunos, não estou nem falando da residência, força todo mundo a se tornar melhor na sua área. E todo mundo sai ganhando com isso, em especial a população. Então, tem muita coisa boa que acontece em decorrência da vinda do curso para cá. Só lembrando, a próxima lâmina
só com referência às imagens, né? Porque afinal as imagens não surgiram do nada e não fui eu que desenhei. E a última imagem, que não significa que eu não vá falar mais nada, eu acho ela muito bonitinha, porque mostra justamente aquela outra visão do estudar. Estudar pode ser eu tenho que estudar ou pode ser uma coisa prazerosa. Eu vou mergulhar no aprendizado, como se eu fosse mergulhar numa piscina, numa cachoeira, etc. Então, pensem nisso. Quem de vocês quiser fazer medicina vai ser muito bem-vindo na UFPJM, na FAMED, que é onde eu dou aula, o que não significa que a FAMUC não vai receber vocês muito bem também. Então, nós queremos muitos médicos e médicas que se fixem aqui, que façam um bom curso, que se empenhem e que façam diferença para a nossa população. Seja aqui em Diamantina, onde nós já tivemos um crescimento, um número na qualidade dos médicos, mas em toda a região. Faz muita diferença, né? Tem áreas carentes de médicos ainda aqui nos arredores, precisando demais de alguém para atender. Então, se vocês quiserem ser médicos, vai ser muito bom se vocês estiverem conosco. Agora, alguns de vocês podem estar aqui escutando e pensando, não, ser médico, isso não é para mim. Se não é para você, não seja médico. Ser médico é algo para quem quer ser médico, quem quer estudar muito. A área da medicina, que envolve biologia, que envolve ciências humanas, envolve muito estudo, mas talvez você não goste disso. Não quer ser médico, não seja médico. E não seja médico só porque seu pai quer ou porque sua mãe quer. Você tem que gostar de medicina. Se você você não precisa ser médico para ser alguém que faz a diferença na vida dos outros. Dentro da área da saúde, tem odonto, tem enfermagem, tem nutrição, tem fisioterapia, fisioterapeuta, todas essas áreas fazem uma diferença enorme. Várias outras áreas da saúde. E, gente, se você for um bom advogado, se você for um bom... Tá faltando imaginação aqui, mas tem tantas áreas que você pode fazer e que você pode fazer bem feitas. Então, se você quiser ser um bom médico, eu vou ficar muito feliz de você entrar no nosso curso. Mas se você não quiser ser médico, faça o que você quer fazer, mas faça bem, o que quer que seja. Gente, obrigada por me ouvirem. E o que se ainda tiver alguma pergunta para responder, estou aí mais uns minutinhos. Eles estão agradecendo aqui, falando que ficaram apaixonados, foi maravilhoso o encontro. Um colocou que o coração ficou quentinho, dessa parte a gente gosta bastante. O coração ficou quentinho. Uma colocou que está apaixonada pela medicina, que as palavras foram lindas, incrível. Olha lá, só elogios, só coisa linda. Ah, meu Deus, adoro gente grata, Nádia. Que bom, fico feliz que vocês tenham gostado. E é isso. Como eu disse, quem quer ser médico, mas se você quer, não vale se seu pai quer, se sua mãe quer, se a avó quer, por mais que vocês queiram agradar os outros, medicina é uma coisa que você tem que querer fazer, porque é cansativo, é desgastante, então tem que ser você quem quer fazer. Porque é importante você gostar de fazer, se empenhar para fazer bem feito. Tem muitas outras áreas, mas vocês são muito bem-vindos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, professora Nádia. Nós que agradecemos. Obrigada. Imagina. Prazer é meu, sempre é um prazer. Um estudante, mas hoje realmente ia ser muito malvada. Ai, obrigada, gente. Então vamos finalizar agradecendo a professora Nádia Verônica Halbot, que muito brilhantemente, como sempre, apresentou
o que é ser médico, qual que é a importância da medicina e a diferença que o curso de medicina faz aqui para o Vale de Jequitinhonha, que de fato, não só no período pandêmico, mas desde a sua criação a gente tem visto essa diferença, né? Inclusive já nas unidades básicas de saúde, com a observação, né, que eu acho que é fundamental, sim, para a formação de um bom médico. Quero agradecer uma boa médica, muito obrigada, é um prazer recebê-la e sempre estaremos aqui de braços abertos, inclusive para os outros projetos que você quiser, se você quiser nos convidar também quando você fizer suas apresentações e os seus cursos, nós estaremos aqui, tá bom? Muito obrigada, professora. Eu que agradeço mais uma vez. Bons Um estudos abraço. para vocês. Obrigada, professora. Então eu vou encerrar. Então tá bom. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Depois vai estar na playlist, tá? Vou fazer uma playlist da Mostra das Profissões para vocês. Tá bom? Um abração, vou encerrar aqui a gravação. Até mais. Bom dia.